Aí. Recê Rodrigues, nova contratação do Curitiba, espanhol aí, atacante, vai jogar provavelmente pelos lados. 30 anos de idade, 1,78 m, com o pé direito. O que a gente pode esperar dele aí, Claudião? Jogador que vem para suprir a lacuna da ponta esquerda do Curitiba. Vai jogar mais pelo lado esquerdo no ataque do Curitiba. É uma posição que desde a saída do Manga a gente tinha essa deficiência de um jogador ali que pudesse nos auxiliar para jogar ali e ser titular absoluto. O Ressé chega para suprir essa lacuna, vai jogar muito. Pode jogar pelo lado direito também, a gente vai ver ali que ele tem possibilidade de jogar pelo lado direito, mas a posição predileta de estar atuando ali é pelo lado esquerdo do campo, vai nos ajudar muito ali pelo ataque, pelo lado esquerdo. Espero que a gente vai ver nos próximos números aí que os passes ali naquele trecho final lá, ele dê muito gol pro Slimani, Thiagão. Boa, mais uma contratação estilo FIFA, né, Rogério? Estilo Championship Manager, L-Foot, para quem for mais antigo, né? Mas gostou da contratação, cara? O Curitiba ativou o modo FM, né? O modo Master League, Brasfoot, o que a geração de cada um preferir. É um jogador que quem joga ali games, jogava FM, jogava FIFA, com certeza conhece muito bem, porque foi uma das grandes promessas já do futebol mundial e teve ali um início de carreira muito promissor, principalmente sendo bicampeão da Champions League, defendendo apenas o Real Madrid. Boa, vamos para os números do jogador. Deixa eu colocar aqui, que Rogério, você puxou a temporada 2021-22 porque era bastante importante essa temporada, né? Exatamente, né? O último clube do Gessé Rodrigues foi a Sampdoria, né? Mas ele atuou apenas em 10 partidas e não foi titular em todas elas, né? Acabou não atuando, por exemplo, 90 minutos em nenhuma dessas partidas com a camisa da Sampdoria. Então é um recorte muito pequeno. A gente preferiu também puxar alguns números deles, onde ele fez as também, mais para frente ele traz os outros números também ali, só para curiosidade também. Onde ele fez ali a sua última temporada completa, né, que foi a temporada anterior, né, 21-22, defendendo o Las Palmas pela La Liga 2, né, onde ele fez 41 jogos, 38 como titular. Para quem estranha esse número grande de jogos, a La Liga 2 ela tem 22 clubes, então são 42 rodadas, né? É um número um pouco maior do que a gente está acostumado. Aqui no Campeonato Brasileiro são 38, lá são 42, por isso que ele tem ali um número maior. Na La Liga 2, ele acabou marcando 11 gols, dando 6 assistências, teve um aproveitamento muito bom de passes para um jogador de ataque. Isso é um número que me chama muito a atenção. Se a gente for pegar pontas, atacantes, os números de passe, exatamente por acontecerem mais próximo do gol, por geralmente esse tipo de jogador está procurando o centroavante, que está sempre marcado por zagueiros, acaba tendo ali um número inferior no aproveitamento de passes, 75%, um número bem satisfatório, e um acerto em dribles também grande, né? 57%. Se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro da Série A ano passado, o principal driblador do campeonato foi o Ângelo dos Santos, com 55%, né? Na mesma temporada. Então, Gessé Rodrigues teve um número até maior do que foi do Ângelo, que agora, né, foi contratado pelo Chelsea. Então, um número também de dribles que chama atenção. Bons números do Gessé na temporada 21-22 com a camisa do Las Palmas. Boa, vamos ver o posicionamento então dessa temporada do Recê Rodrigues, Rogério. Bom, se a gente for pegar e analisar esse mapa de calor do Gessé, ele teve uma movimentação um pouco diferente daquilo que eu acredito que ele terá aqui no Curitiba. Ele foi um jogador que, além de atuar como ponta, flutuou muito, né, por trás dos atacantes. Você pode ver que ele não tem uma presença muito constante dentro da área, né? Sua atuação ali majoritariamente sempre fora da área, no campo ofensivo, mas correndo ali o campo inteiro, tanto no lado direito como no lado esquerdo, até muitas vezes atuando como segundo atacante. E aí algo que eu acho interessante
né, no futebol do Gessé é que em outros momentos da carreira, e acredito que aqui no Coritiba também existe uma tendência grande, ele atuou como ponta esquerda. Mas nessa temporada, que foi uma temporada que ele marcou bastante gols, inclusive são números muito parecidos. Eu estava até analisando e comparando o Gessé na temporada 21-22 pelo Las Palmas, teve números muito parecidos com o Aleph Manga no Coritiba no ano de 2022. E aí ele atuava exatamente na posição do Manga. Só que o Gessé, ele atuou muitas vezes como segundo atacante, no esquema 4-4-2, para agradar o nosso amigo Cláudio Fagundes e atuando pelo lado direito. E aí ele pode encaixar muito bem com o Slimani, seja no esquema 4-3-3 ou seja no 4-4-2. Bom, agora eu vou chamar o Claudião para falar aqui da última temporada dele. Então, Claudião, você puxou os 2 últimos clubes dele, né, para dar esse número de jogos, né, que só pelo Sampdoria foi muito pouco. Ali, exatamente, né? Ele jogou também na Turquia nessa temporada. Ele inicia a temporada 22-23 na Turquia e termina na Sampdoria. Então, no total, ele fez 25 partidas, sendo 7 como titulares, 3 gols, 2 assistências. Aumentou o número de dribles certos, Rogério, ali, apesar das poucas participações, você vê que o índice de dribles certo continua acima dos 50%, que é um bom negócio, número. Quanto menor a amostragem, né, Cláudio, é verdade. Mas está acima dos 50%, o que mostra que é uma tendência do jogador, ou seja, ele tem essa facilidade. E esses 2 números que a gente colocou aqui nessa última temporada me chamou bastante atenção. Passe certo, 71%, que é alto para um atacante. E no terço final, Rogério, aquela bola, a última bola, para o cara tocar para o atacante principal fazer o gol, ele tem mais de 61% de acerto nos passes no terço final. Aquela jogada final mesmo para deixar o atacante na cara do gol. É um número que chama bastante atenção do Gessé, né? Então acredito que ele vai ajudar bastante o Slimani a fazer gols aí no Curitiba. O que preocupa é essa quantidade de jogos, principalmente como titular, né? Talvez, como o Rogério falou, acho que não completou 90 minutos em um jogo e daí a gente já pensa a condição física que ele vem, né? Também, né, Cláudio? Ou o ritmo de jogo, ali pode ser que demore um pouco mais para se adaptar também. Exatamente, né? Até porque a última partida dele foi final de maio, né? Na realidade é a mesma situação do Slimani, é a mesma situação do Samaris, porque são jogadores que vêm depois de final de temporada da Europa. Então eles terminou a Europa no final de maio, estão chegando agora. Espero que se recupere fisicamente a tempo de fazer a partida. Eu torço para que, como o Rogério já comentou e vai comentar mais aí dos detalhes aí, eu espero que ele chegue para já participar do jogo contra o Bahia. Boa, aqui é um mapa de calor melhorzinho que a gente pegou dos últimos times dele aqui, né, Claudio? E já tava um pouco mais pra esquerda. Isso, já mais parecido com o que, se jogar no 4-3-3, né, que é uma opção que o Thiago Kozlowski pode optar, é mais parecido com o que o Gessé deve se apresentar no Curitiba, jogando mais pela esquerda. Se for no 4-4-2, que todo mundo sabe que vai ser a minha preferência, é o mapa que o Rogério já nos apresentou lá. Então é um jogador que tem a capacidade de jogar como ponta esquerda, ou como segundo atacante flutuando ali, ajudando em todas as partes do campo. Como você falou, né, Rogério? Acho que a parte de direita ali, flutuar um pouco para a direita, acho que já abandonou, né? É um jogador que pode atuar flutuando, pode jogar de forma centralizada, pode ser ali um meia, mas as características iniciais do Gessé sempre foram muito claras, na minha visão. Ele sempre teve uma boa velocidade e sempre foi um driblador. Então, eu particularmente prefiro ele jogando pelos lados do campo, né? Ou então como um segundo atacante, porque é um jogador ofensivo. Acho que, inclusive, e aí esse mapa de calor até mostra isso. O futebol italiano, ele obriga muito o jogador a voltar para marcar, a recompor a marcação. Eu vi uma vez uma entrevista do próprio Gabigol dizendo que teve muita dificuldade em se adaptar ao futebol português quando chega na Inter de Milão, porque o treinador dele chega e pede para ele marcar. Ele falou, mas eu cheguei para ser o atacante desse time. Como é que ele quer que eu fique marcando o tempo inteiro? E o Gessé sempre foi um jogador agudo, sempre foi um jogador ofensivo. Então, não vejo ele com características pro futebol italiano. No Coritiba, ele chega para suprir a saída do Aleph Manga. Né? Vejo isso de uma forma muito clara.
Então, é um jogador que deve ter mais liberdade, que deve ser mais usado ofensivamente. E aí, para mim, é muito nítido, né? Depende muito daquilo que o Thiago Kozlowski vai usar dentro de campo. Se for o esquema do 4-3-3, muito provável que nós teremos Gessé pelo lado do campo jogando na esquerda, e aí tem Marcelino Moreno podendo flutuar um pouco mais e jogando de forma centralizada. Claro, são dois jogadores que procuram muito, né? O Gessé é um jogador que vem mais para o meio e o próprio Marcelino, ele tem a tendência de cair para a esquerda. Então, são características que acabam se associando muito. Podemos ter ali muitas jogadas de associação entre Marcelino Moreno e Gessé Rodrigues. Mas, para mim, tá muito claro que o desenho deve ser esse. Já se for para um 4-4-2, o Gessé vai ser utilizado como o segundo atacante, saindo muito da área, buscando sempre ali jogadas do drible e procurando o centroavante, que esse sim, não tem dúvidas, né? Será o Slimani. Boa, vamos ver alguns lances dele, a gente continua comentando sobre, principalmente você, Claudião, das características, jogador aí que surgiu, como o Rogério falou, nas categorias base do Real Madrid, mas acabou não se firmando muito na carreira também, né? É um jogador que rodou bastante, né? Ele surge como uma promessa, né? É um jogador que todo mundo botava muita fé, mas ele oscilou muito, né? Oscilou muito. Tem históricos aí de até extra-campo não ser tão perfeito, então é um jogador que oscilou também por conta disso, né? Aí no lance você tá vendo, a gente tá vendo mais lances pelo lado direito, como segundo atacante ali, agora sim um lance pelo lado esquerdo. É um jogador que tem essa qualidade, é um jogador que coloca a bola em profundidade e vai buscar o ataque. Ele sempre tenta ser bem agudo. Então é um jogador que vai nos ajudar bastante, vem para suprir essa questão do Manga, como o Rogério falou. É um jogador que vai ser muito útil nessa criação. A gente não vai, diferente do Manga, eu não acredito no Ressé tão decisivo na bola final. Não o artilheiro. Vai fazer gols, vai ajudar, mas eu acredito muito ele nesse terço final, criando as oportunidades para o Slimani. Ele é um jogador que tem toda a capacidade de consagrar o Slimani. Bom, e outro jogador para construir jogada ao lado do Marcelino Moreno já não fica com tanta responsabilidade de só ele articular esse time também, né, Rogério? Acho que pode ter ali essa dupla aí meio carregando o Curitiba nesse sentido. Questão de contrato, Rogério, sabe alguma coisa dele? Até, tem muita chance do Curitiba cair para a segunda divisão, fica aquela dúvida, será que ele jogaria também uma segunda divisão, mas já jogou uma segunda divisão da Espanha, né? A princípio, a diretoria do Curitiba pediu para que o contrato definitivo fosse assinado para que divulgasse esse tempo contratual do jogador, né? Existe ali a possibilidade dele ficar assim para o ano que vem, assim como é o contrato do Slimani. O Slimani tem contrato até 31 de dezembro do ano de 2024. E mesmo numa eventual queda do Coritiba, a diretoria garante que o Slimani será jogador do clube na próxima temporada. E aí o Gessé também tem essa possibilidade. Ele deve estar chegando no Coritiba nos próximos dias, né? O que me informaram é que ele chega durante o feriado. E a vontade da diretoria é já ter esse jogador, pelo menos no banco de reservas, para o jogo do Bahia. Então, parece que finalmente a diretoria do Coritiba acordou, né? Parece que agora, faltando aí 17 rodadas para o final do Brasileirão, eles estão com pressa. Mas antes tarde do que nunca, né? Precisamos reforçar esse elenco. Então, existe aí a possibilidade do Gessé já estar ali junto com o time e podendo até fazer a sua estreia na partida contra o Bahia ao lado de Slimani e de Andréa Samaris. O Gessé que, como o Cláudio disse, surgiu muito bem no futebol mundial, né? Era uma grande promessa das categorias de base do Real Madrid. Eu lembro de um Mundial Sub-20 que ele jogou, era o camisa 10 da Espanha, foi campeão, foi artilheiro, foi melhor jogador do Mundial. Depois disso, acabou subindo ali como promessa no Real Madrid, foi fazer seu primeiro gol num El Clássico contra o Barcelona dentro do Camp Nou, e depois disso acabou ganhando 2 Champions League, a segunda delas tendo ali bastante participação, né, bastante minutos em campo, não era titular daquele timaço do Real Madrid, né, que contava com um elenco galáctico, mas teve sim sua colaboração
em uma Champions League conquistada pelo clube madrilenho. Então, é um jogador que tem qualidade. Na última live que nós fizemos de sexta-feira, o Thiago falou uma coisa que eu acho que ele foi muito feliz no seu posicionamento. Cara, é um jogador que tem passagens por Real Madrid, por Barcelona, por Real Madrid, por Paris Saint-Germain, pela seleção da Espanha, também jogou Premier League, jogou outros campeonatos importantes. Cara, ninguém chega tipo de competição se não tiver qualidade, se não tiver demonstrado algo. A gente sabe o quanto o futebol é disputado, o quanto é difícil um jogador se tornar profissional. Cara, para você ser uma promessa do Real Madrid, você tem que ter qualidade. Para o jogador fazer esses lances que nós estamos vendo agora na tela, realmente ele tem que ter qualidade. E aí, né, se ele chegar e tiver um bom momento, né, falando ali na questão da cabeça, e for profissional, com certeza é um jogador que tem uma qualidade acima da média do futebol brasileiro. E o jogador vai se moldando conforme vai passando os anos, né? Dá pra gente ver ali a época de Real Madrid, com bastante explosão na velocidade, mas como o Rogério acabou de comentar, tem qualidade técnica também, né, Claudio? Ele acaba se adaptando, e se a gente for ver um jogador de 30 anos que chega com uma qualidade dessa, dá pra render um pouco mais aí também, né? Ah, com certeza, tem muito ainda acrescentar. É uma idade de 30 anos, é um jogador que tem muito ainda pela frente, é um jogador que tem muita lenha para queimar, é um jogador que eu acredito muito aí, que vai ajudar muito o Curitiba, né? Tanto que com essas 3 chegadas aí, podendo as 3 estrear contra o Bahia, o meu grau de confiança foi lá para cima, Thiagão. Tô convicto aí que vai nos ajudar bastante nessas 17 partidas. É uma missão dificílima, mas com um jogador desse nível, com essa qualidade técnica, você levando a qualidade técnica, se ele vier com a capacidade física que eu acredito que ele possa vir, vai nos ajudar bastante. Não sei se o Rogério tem a informação, mas já devia estar treinando, né, Rogério? Como todo perfil de jogador europeu, né? Não, tá muito bem fisicamente também. Ele é um jogador que inclusive acaba compartilhando, né, a sua rotina de treinos nas redes sociais. E o torcedor do Coritiba que visitar o Instagram do jogador vai ver a condição física do Gessé. Então é um jogador que vem fazendo ali alguns treinos, né, inclusive individuais, o que é um pouco longe da nossa realidade, né? E aí a gente não entende muito porque é algo novo para nós brasileiros. Mas lá fora, o responsável pela sua condição física, pela sua preparação, é o próprio jogador, né? O brasileiro, quando sai daqui do país, por muitas vezes leva um preparador físico junto com ele, né? Porque lá na Europa, quem acaba cuidando dessa parte física é o próprio jogador. Então, esses jogadores, Samaris, Slimani, Gessé, assim como outros jogadores que chegaram recentemente no futebol brasileiro e acabaram até estreando de uma forma rápida, muito por conta disso, muito por causa dessa cultura que nós não estamos acostumados. Então, o jogador ele chega numa condição física muito melhor do que aqueles que a gente acabou vendo, né? O próprio Edu. Então, é isso que eu ia falar, né? O Edu, que até chamou atenção, né, por uma foto publicada pelo Coritiba, né, que no intervalo ali de 16 dias evoluiu muito fisicamente. Ele precisou de muito tempo para isso, né? O Edu já está há 2 meses no clube para poder adquirir uma forma que o torcedor falhou agora. Ele se parece com um atleta. Esses jogadores que chegam do futebol europeu, eles realmente chegam numa condição muito melhor do que a gente tem visto ultimamente por aqui. Então, beleza, vamos ver se o torcedor do Curitiba gostou dessa contratação. Deixa aí nos comentários pra gente. Se gostou desse vídeo, também deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Valeu!